Aqui na Rádio Palermo, voltando à nossa programação, terapeuta, palestrante, astrólogo, Roberto Antunes. Tudo bom, Roberto? Seja bem-vindo aqui à Rádio Palermo mais uma vez. Como é que você está? Bem, Cláudio, é uma alegria estar aqui. Espero brindar aos seus ouvintes com uma página esclarecedora, objetiva e profunda na questão de entendimento daquilo que está acontecendo aí no mundo inteiro. Roberto, de 2016 para cá, a gente viu um acirramento político, social e podemos dizer também religioso, porque muitos religiosos, muitos daqueles que se dizem cristãos, embarcaram aí na onda do fascismo, das fake news, até chegando às vias de fato, né? A gente viu aí muitos vídeos de religiosos indo brigar com pessoas que pensam diferente. Provavelmente, se alguém lá da década de 60, 50 fizesse uma viagem no tempo e chegasse em 2021, em 2022, principalmente na época de eleição, ia tomar um choque, porque para essa pessoa ia parecer que a gente regrediu e estava ali discutindo pontos que até então, depois da Segunda Guerra Mundial, foram pontos discutidos e depois pacificados e solucionados. Mas aí a gente viu de 2016 para cá uma corrente contra a ciência, uma corrente contra a vacina, uma corrente em que se informa só pelo WhatsApp, que critica a imprensa, que critica os poderes constituídos e acreditam que ou uma intervenção extraterrestre ou uma intervenção de militares resolveria todas as questões na cabeça deles. Como é que você vê dentro da sua experiência como palestrante, como alguém que já milita nos meios espiritualistas, que tem vários amigos nesses meios espiritualistas religiosos, essa questão e como é que você diferencia espiritualidade de religião? A gente tem que perceber o seguinte: nós temos que entender as leis divinas, que são as leis universais. O universo ele é bipolar. É sim, não, é quente, frio, mais ou menos. E a eletricidade é uma prova palpável disso aí. O fio positivo com negativo dá luz. O que nós temos que entender é o seguinte: nós não podemos partir para o lado da exclusão. E como nós não temos o entendimento da política na verdadeira acepção da palavra, nós ouvimos muito bem aquelas crenças que foram colocadas na nossa cabeça. Na minha cabeça, quando eu tinha de 7 a 9 anos, foi colocado na minha cabeça, dentro de uma igreja católica, que tinha duas coisas sujas no mundo: a política e o dinheiro. Eu, eu custei para poder jogar fora esse bagulho, essa crença que me levou durante muito tempo. E quando a gente não tem um entendimento das coisas, não percebe a essência, né? Que a gente embarca em onda. Então é muito fácil. A gente vê que o fascismo, o nazismo e outras ditaduras, elas foram constituídas quebrando, tirando todo o nosso referencial. E quando ela tira o nosso referencial, uma folha de capim, quando eu estou naufragando, para mim, eu acho que aquilo é a minha salvação. E eu entrei em contato com um médico homeopata e tem uma visão muito profunda sobre a questão da cura. E ele colocou algumas palavras num nível mais elevado. Por exemplo, nós temos que, se quisermos mudar o que está aí, a gente tem que transmutar. O que é uma transmutação? É você
eliminar as suas crenças e perder o direito de voltar atrás. Esse perder o direito, entre aspas, não é nocivo, é extremamente saudável. Você perde uma coisa ruim e abraça uma coisa melhor. A outra coisa, para que haja a transmutação, você tem que ter uma conscientização. Então, a conscientização é quando você começa a questionar a sua mente. A nossa mente, ela nos traz constantemente cenários. E dependendo do momento que a gente vive, a gente é colocado na nossa cabeça alguns cenários que não são reais. Dizer que no Brasil não tem fome é uma coisa irreal. Não, tá certo? Então, e às vezes, como eu não tenho, o meu nível de conscientização é muito baixo, o que que acontece? Eu acho que aquilo é uma verdade. Aí eu defendo a verdade e brigo com quem diga ao contrário, irradio aquilo e justifico. A gente viu aí na época do nazismo, o confidente do Hitler era o Papa Bento XVI. A rainha Elizabeth I, essa que faleceu há pouco tempo, era uma confidente dele. Nelson Rockefeller, o grande empresário americano, ele trocava informações sobre a economia quase que diariamente. Então, o que nós temos que entender é o seguinte: o universo ele pede algumas coisas para nós. A primeira coisa que ele pede para nós é que nós tenhamos autonomia. A gente tem que ser dono do próprio nariz e comandar a nossa própria missão. Tá certo? Deus não pede o comando da missão para nós. Ele, ele fala, ó, você é o comandante da sua missão. Outra coisa é a questão da transparência. Questão da transparência. Outra coisa também, adquirir a capacidade de servir. E Madre Teresa de Calcutá, ela é muito rica nas suas palavras quando trata de servir o próximo. E a questão da tolerância. São coisas que nós temos de desenvolver. Aí, quando eu já tenho a conscientização já formada comigo, eu tenho que também adquirir um outro conceito. E é uma palavra que todo mundo fala, mas fala num nível raso, que é a integridade. A integridade é o seguinte: quando eu, eu tenho que colocar em prática aquilo que eu acredito. E muitas vezes eu coloco em prática aquilo que os outros acreditam, não aquilo que eu acredito. Aí dança, né? E aí, nesse cenário todo, vem a questão da espiritualidade da religião. Isso. Então, eu vou citar alguns, alguns cenários comparando religião da espiritualidade. Então, é o seguinte: a palavra-chave na nossa é a transmutação. Depois, a conscientização e a integridade. Mas eu tenho que usar isso num nível mais elevado. O que nós vemos aí de... O que é uma religião? A religião, o que ela nos oferece? Ela, ela nos oferece o cabresto. As pessoas, elas se acostumam com isso aí e elas necessitam de alguém para dizer o que tem que fazer. Né? E a espiritualidade? Ela pede para que a gente preste atenção mais na nossa voz interior. Que a gente adquire o comando da nossa vida. A religião é um conjunto de regras dogmáticas e que ameaça e amedronta. Tá? Essa questão do castigo eterno, né, de arder no fogo do inferno, eu tinha mau medo, não passava nem perto de fogão quando era garoto. Porque isso foi muito colocado nas aulas de catecismo que eu tive. E a espiritualidade, ela convida a questionar tudo. Nós temos que questionar a nossa mente diariamente, que a nossa mente ela acaba sendo sem vergonha, né? Assim,
usando uma analogia, né? E quando eu questiono tudo, eu quebro as crenças. E quando eu quebro a crença, eu adquiro uma paz interior. Então, estou colocando aqui o que é a religião, o que é a espiritualidade, para que o ouvinte possa ter em mente o que ele está praticando hoje. Sim, perfeito. A, a religião, ela fala em pecado e culpa. As duas palavras mais usadas é pecado e culpa. E a espiritualidade manda nos aprender com o erro, tá certo? O fato de eu fazer uma escolha errada, como nós fizemos há pouco tempo atrás, não é totalmente nociva. As pessoas que começam a perceber a conscientização um pouco mais forte, ela transmuta para algo melhor. A religião inventa, ela inventa coisas. Ela coloca Deus para a gente como uma figura humana. E ainda de barba branca, arcada e com a bengala. E com um ar assim muito carregado, muito Bravo, né? bravo, né? E a espiritualidade, o quê? Ela descobre, ela não inventa, ela descobre. E ela questiona tudo. Esse é o grande segredo, é fazer com que a nossa mente seja questionada, porque ela vai virar também uma acomodada, tá? E aí eu vou achar que o normal é fazer tudo igual. 98% da população mundial faz tudo igual. E Raul Seixas lançou isso numa música para que a gente acordar, porque quem faz tudo igual não cria. E o universo, ele quer, ele nos quer criativos. A religião busca para que eu acredito, segue preceitos de um livro sagrado. E a espiritualidade, não, você vai ter que buscar. A sua crença, você vai buscar. E busca o sagrado em todos os livros. Você lê um livro do Dalai Lama, do Bert Helling, de Martin Luther King, que são pessoas de pensamentos diferentes, é uma é uma é enxergar, é descobrir o sagrado ali. A religião é humana, é uma organização com regras e causa divisões. E a espiritualidade é divina e sem regras e causa união. Então a gente tem que prestar atenção na riqueza da espiritualidade para a gente poder fazer a verdadeira transmutação. Não aquela Sim. transmutação, aquela mudança de cabeleireiro, que na sexta-feira é uma coisa, na segunda volta tudo igual. Transmutar é perder o direito de voltar atrás. A religião reprime tudo e faz o falso e não é Deus. E a espiritualidade transmuta tudo, faz-lhe verdadeiro. E tudo é tudo, portanto é Deus. Então são colocações deverasmente profundas, como diria o Odorico Paraguaçu, né? Deverasmente, essa palavra para mim ela é fundamental. A religião alimenta do medo. A grande, o grande alimento da religião é o medo Verdade. e, e faz a gente viver no pensamento. A espiritualidade na confiança e na fé e nos faz viver na consciência. Lembra que eu falei da conscientização? A conscientização é a capacidade que nós temos de, de discernir sobre tudo que está acontecendo. Né? E eu vou. E a religião tem uma coisa, né, Roberto, Né? pegando essa sua primeira resposta, que ela cria tantas regras que depois as pessoas acabam se tornando reféns desta regra. E como nós somos seres humanos, a gente não vai conseguir seguir fielmente algumas regras.
em virtude do nosso ainda desenvolvimento enquanto espírito. E aí a pessoa entra num dilema, né? A parte humana e essa parte que seria religiosa ou divina, e elas não conseguem se relacionar, e aí acaba mentindo, acaba criando ali um falso ídolo, um falso profeta, né? Como está lá na Bíblia. E aí a gente vê esses casos que estão pipocando de médium abusando de mulher, de pastor roubando não sei o quê, de pastor lá no Ministério da Educação, de gente fazendo oração no Congresso, mas é a mala de dinheiro que está rolando, né? De médium criando fake news para apoiar o atual presidente. Então a gente vê que se criaram tantas regras que depois, por causa da nossa natureza humana, não se consegue criar, mas as pessoas tentam manter uma fachada, né? De que são líderes, de que são religiosos, que estão ali em contato com o que seria o sagrado. Exatamente. Então, a conscientização aparece quando eu consigo perceber que eu embarquei numa crença errada. Então, quando eu questionei que o dinheiro não era sujo, que o dinheiro era gostoso, que eu gostava de ter dinheiro no bolso, e falei para minha mãe o seguinte: mas o pai do meu amigo, ele tem um armazém e ele, quando ele vai, domingo ele abre, que é o dia que dá mais dinheiro para ele, e ele leva 2 sacos de dinheiro e falou que a alegria maior dele é contar os dinheiros. Aí a minha mãe falou, e aí, como é a mão? Eu falei, a mão dele deve estar podre, né? Ela falou, não, lavou, está novo. Né? Então, a conscientização é quando eu percebo que eu embarquei numa canoa furada, eu posso voltar atrás. Então, a religião sonha com a glória e com o paraíso. A todo instante, a religião oferece o paraíso para a gente. E vive no passado e no futuro. E a espiritualidade faz viver a glória e o paraíso aqui e agora. E vive no presente. É uma grande diferença. Porque o que está acontecendo aí é o presente para a gente. Eu não preciso saber do futuro do passado. Então, tem que resolver essas pipocas agora. A religião se ocupa com o fazer e alimenta o ego. E a espiritualidade se ocupa com o ser e nos faz transcender. A religião nos faz renunciar ao mundo. É só ligar a televisão aí, não vou nem falar de segmentos. Você liga a religião, esses programas religiosos, e constantemente os dirigentes nos fazem renunciar ao mundo e Sim, adorar, e fazer adoração. E a espiritualidade nos faz viver em Deus e não renunciar a Ele. sim, E é a meditação. Eu tenho que meditar para poder elevar, chamar para mim a conscientização. A religião enclausura a nossa mente. A mente nossa, quando a gente sai pela rua, no ônibus, conversa com alguém, a gente percebe claramente que as pessoas têm a mente enclausuradas, fechada, manipuladas, e crê na vida eterna. A espiritualidade, diferente da religião, ela liberta a nossa consciência, nos faz consciente da vida eterna. A religião promete para depois da morte. Tudo é para depois da morte. E a espiritualidade encontrar Deus em nosso interior durante a vida. é um É uma saco isso, diferença. né, Roberto? É? É um saco isso que as religiões fazem, né? A pessoa está É. precisando de ajuda agora, não depois que morrer, né? Depois que morrer é outra coisa. É. E esse texto ele foi feito pelo Flávio Giron, que ele tem um projeto chamado Projeto Bom Dia Coração. E quem mandou para mim foi uma prima católica, fervorosa. Ela mandou para mim e falou, Roberto, eu acho que você vai fazer um aproveitamento bom disso aí. Eu realmente fiz um aproveitamento bom. Ele fala uma frase que me tocou muito. Nada, nada nos faz sentido se não tocarmos o coração de uma pessoa. Isso é de uma profundidade muito grande. E aí, eu espero que
Aí fica bem evidente o que é religião, o que é espiritualidade, Sim. tá? Você As falou. religiões, as religiões elas se unem em Laredo, no México, México, Estados Unidos, para todas as religiões, principalmente as religiões orientais, as japonesas, se reúnem lá para poder é, aperfeiçoar os níveis de manipulação da população, tirar a autonomia. O objetivo delas é tirar a autonomia. Uma pessoa que não tem autonomia, ela é servidora do outro. E aí surge também os capitães de mato que vão denunciar e vão caçar os próprios companheiros. Então, eles se reúnem lá para isso. A reunião lá é anual, tá? É um Eles têm absurdo, né? técnicas para poder dominar. É bater no coxo e a população está lá. E a Uhum. espiritualidade não permite isso. Ela nos dá um horizonte infinito. E a gente tem visto, né, Roberto? Você falou da questão aí de programação que as emissoras ligadas às religiões têm, que realmente é colocar o cabresto, né? Fazer com que a pessoa não pense. E quando a gente fala isso, muita gente vai pensar nas religiões mais tradicionais, mas a gente tem visto, por exemplo, dentro do movimento espiritualista, dentro do movimento espírita, você pega uma rádio espírita, uma TV espírita, a programação é chata, é uma programação arcaica, uma programação que não faz as pessoas pensarem, que as tornam refém, e está sempre pedindo para ser ajudado, mas não ajuda as pessoas quando elas mais precisam, né? Então a gente vê uma postura realmente dos fariseus, né? Assim como Jesus combateu os fariseus, a gente vê que hoje em todas as religiões, e principalmente naquelas que se denominam cristãs, é onde tem mais fariseu e onde tem mais gente que quer mandar, né? E gente que não tem capacidade para isso, mas está lá comandando essas instituições. A única pessoa no movimento espírita que combatia o espiritismo religioso era o Jaci Regis. Grande Jaci, é. E ele, uma vez, eu peguei um diálogo com ele com Amilcar Neuquiaro, e ele falou: Amilcar, você é o único espírita religioso que eu aceito, porque, porque você é uma pessoa que traz novidades para a, quem, te, quem te vê você. Né? E quando uma coisa não está correta, você cai fora. Então, eu achava essa postura do Jaci Regis, que ele também nos obrigava a gente ter uma postura. Eu lembro de uma semana espírita que houve lá no Jesus é o Caminho, em que ele perguntou para a plateia o que era Deus. E umas 20 pessoas deram a definição de Deus. Aí ele falou: esse Deus que vocês estão passando para mim, eu não acredito nele. Aí uma parte dos ouvintes levantaram e foram embora. Eu achei incrível aquilo lá. Aí Maravilhoso. depois ele deu uma aula sobre Deus que foi memorável. Quem ficou lá teve um grande presença. Então, o Espiritismo, pelo conhecimento que ele recebeu, ele teria tudo para poder trazer o novo, trazer o ousado e trazer o diferente na prática. A gente percebe que muitas vezes o pessoal só não canta e não faz adoração a imagens, né? Mas a prática é uma prática muito conservadora. Ela não dá elementos Virou uma igreja, né? para os seus fiéis, para os seus frequentadores, seus ouvintes, a ter critérios de escolha. Então, se cria uma camada de pessoas promíscuas. O que é a promiscuidade? Não é sujeira, estou falando num degrau mais elevado. É perder o critério de escolha. Se eu vou numa feira, eu não tenho critério de escolha, eu trago frutas e legumes podres para casa. Então, eu tenho que ter critérios de escolha. Isso talvez seja
uma bandeira de todos os segmentos religiosos. É dotar as pessoas de critério de escolha, não colocar uma bandeira partidária no seu local, mas trazer à luz para que as pessoas tenham critério de escolha e mantenham a sua autonomia, que sejam mais tolerantes, que sejam que possam servir melhor e também que sejam transparentes naquilo que faz. Sim, Tá? Porque a religião não a Bíblia, a farda e a toga não garantem o caráter das pessoas. A espiritualidade, ela contribui para que a pessoa tenha isso aí, tenha caráter bom. verdade. É possível viver espiritualidade sem seguir uma religião? Roberto, eu lembro que fiz muita palestra, né, em casa espírita e sempre se comentava o seguinte: o fulano, a fulana não vem mais, não quer frequentar mais casa espírita, né? E aí as pessoas ficavam discutindo: será que dá para ser espírita sem frequentar casa espírita, católico sem frequentar a igreja, o evangélico sem frequentar o culto evangélico semanalmente? E as pesquisas estão demonstrando que principalmente os mais jovens não querem se filiar a uma religião. Eles têm um conceito de Deus, de espiritualidade mais amplo e não querem ficar restritos simplesmente a um culto, a um credo, a uma religião. É possível espiritualidade sem a religião? A espiritualidade ela é o oposto da religião. Pelo aquilo que eu falei, é o oposto. E eu acho que o segmento religioso, uma hora, ele vai ter que acordar, certo? Alguns segmentos têm trabalhos bons de assistência social, mas o que elas têm que fazer é não só assistência social, é, é fazer com que a pessoa evolua espiritualmente, ou evolui no segmento que está, para trazer o novo, trazer a coisa ousada, o criativo. E assim a gente vai mudando. Perfeitamente. Eu conheço muitas pessoas, até um próprio, eu acho que foi um papa, que ele dizia que ele prefere um ateu criativo e atuante do que um praticante que tenha fé cega. Sim, o Papa Francisco falou isso. O Papa Francisco falou isso. Né? Então, quando ele fala isso, ele está colocando o grau de tolerância de pensamentos e segmentos diferentes. Perfeitamente, viu? Eu acho que dá para fazer isso aí. E como é que você viu essa situação de religiosos que, em tese, teriam que zelar pelo benefício da população, pelo progresso da população, de repente aí entraram numa maré de fascismo, uma maré de ódio, e a gente viu que o púlpito das religiões virou aí um mercado para os partidos políticos, né? Além do mais, eu vejo o mais agravante, né? Eu vejo pessoas que mandam a gente ter Deus no coração e depois no próprio discurso dele ele manda matar fulano. Esse fulano tem que ser morto, não pode viver. Né? Que direito tem essa pessoa de determinar se aquela pessoa deve viver ou não viver? Então é muito complicado isso e atinge aquelas pessoas que ainda não questionam a mente.